Olá, pessoal. Esse é um estudo de quarta-feira, estudo das mensagens dos mentores. Estamos aqui com o Reinaldo e o Jordelei estudando a mensagem número 2. Tudo bem com vocês? Tudo mais que perfeito, Robson. Tudo bem. Ótimo. Então, essa mensagem, que tem o título de A Cura do Planeta Está em Nossas Mãos, é uma das primeiras do portal. Ela foi publicada no dia 21 de agosto de 2020 e é a primeira do mentor Oikenaz nas lives de sexta-feira, né? Porque é claro que ele já tinha feito muitas outras comunicações no Lar de Juliano, gravadas no Pava, gravadas e publicadas no Pava Play, mas no portal essa foi a primeira mensagem, uma mensagem mais longa, e uma mensagem que ele resume muitos pontos. Eu vou passar então um trecho da mensagem, que é a segunda parte. A primeira parte nós estudamos semana passada. E vamos lá. Por isso, faz muito importante a tão falada reforma íntima. Olhar para nós sem preocupar-se com as quedas, sem julgar-se pelos tombos, pelas recaídas, seja no vício, seja no pensamento. Não há vício pior do que a culpa daquilo que julgamos ter sido errado. Mas sim dizer a ti mesmo: obrigado, Senhor, por tudo de belo que me aconteceu na queda e na reerguida. Obrigado, Senhor, por tudo que me concedestes, porque graças a tudo isso, as minhas falhas, eu sou o que sou hoje, reconhecendo-me como um ser imortal, reconhecendo-me como um estudante do amor e da caridade, reconhecendo-me como co-criador de tudo que é belo e lindo. Então, neste momento, amados filhos de Deus, a vida pode ter um outro sentido, um outro significado. Porque talvez, e acredito 100% que sim, veremos tudo com coloridos diferentes, com esperanças renovadas. E então afastaremos de nós a angústia e o medo. Hoje, diante do estado emocional e vibracional que o planeta Terra se encontra, não é a pandemia que assusta ou os números elevados dos desencarnes. O maior problema está sendo em lidar e conversar com o ser humano, afastando do medo, da insegurança. Num universo onde tudo se renova, onde estamos sujeitos à lei de ação e reação, emanar o medo só nos trará mais medo. E diante do medo, a irritabilidade. Através da irritabilidade, o descontrole. E o descontrole, a loucura de pensamentos e às vezes de ações. Lembrem, a cada minuto, a cada segundo, que no seu dia a dia você não está só. Você está cercado por uma falange de luz que está para te amparar. Você vendo ou não vendo. Você sabendo ou não sabendo. Porque para Deus, porque para a espiritualidade, para os irmãos benfeitores que te cercam, que te rodeiam,
Não importa você saber, porque eles estarão independente do estado ou do local que você se encontre. Hoje, revivemos os trágicos períodos históricos da humanidade. Olhamos para trás e enxergamos as duras e árduas batalhas travadas de tempos em tempos. E então, Ok, gente. Essa é a mensagem do nosso mentor Oikenas com a lucidez de sempre. E ele trouxe muitos assuntos num tempo muito curto. Nós temos bastante coisas para comentar aí. Tio Oikenas sendo ele mesmo. Você gostaria de começar, Robson? Eu acho que a primeira coisa que me veio na mente foi o quanto está sintônico o assunto com o que a gente acabou de estudar no estudo de preces do Evangelho, né? A gente acabou de gravar um vídeo sobre arrependimento, preces para o espírito arrependido, né? E o quanto esse conteúdo que ele trouxe tem a ver com essa trajetória que vai entre o arrependimento e a redenção, né? E a parte que ele falou que me tocou mais foi ele dizer, né, que se você vibra medo, você vai trazer mais medo. Isso é o que está sendo repetido, né, de formas assim muito bombásticas, quântica, não sei o que, universo paralelo, mas basicamente é isso, né? O que você vibra, você traz a vibração parecida para perto de você. É uma coisa tão simples. E ele fala isso de uma maneira tão bonita, né? E tão direta. E se a gente fosse entender isso de uma maneira bem pura, é simples assim. Eu vibro medo, eu atraio medo. Eu vibro raiva, eu atraio raiva. Né? Então, se eu vibrar coisas agradáveis, eu vou trazer coisas agradáveis. Né? E uma vez mais chega naquele momento, né? Eu sou aquilo que penso ser. E tem também, né? Semelhante atrai semelhante. Claro que na ciência, na física, os opostos se atraem. Mas nós sabemos que espiritualmente, semelhante atrai semelhante. E esses pensamentos, eles estão muito, muito voltados a nós nesse momento. Quantos de nós não andam estressados? E aí a gente diz, nossa, eu não tenho um dia de folga, eu durmo, acordo, só tem bomba para resolver, só tem bomba para desarmar. Nossa, como eu queria um dia de paz. Mas aí nós estamos trazendo para nós bomba, né? Porque a gente pega o do trabalho, leva para casa, em casa não desarma, continua armando lá os problemas, arruma outros problemas e assim vai indo. Quando a gente fala sobre a insegurança, quantas e quantas tarefas será que nós poderíamos ter resolvido ao longo da nossa vida de uma forma completamente diferente de como nós resolvemos pela insegurança que nos dominou? Ah, será que eu sou capaz? Será que eu mereço? E a gente entra naquela mesma parte da prece, né, que nós estudamos, que para o arrependido. Nossa, eu não mereço a presença dos bons espíritos. Tenho vergonha de rezar para eles diante de tudo que eu fiz, né? Tenho isso, tenho aquilo. Ou seja, a gente colocando empecilhos para uma transformação. E o Ekenaz, ele vem desde lá do início e cada vez eu me remeto a palestras ainda mais antigas dele. E ele sempre pontuando na mesma direção. Da transformação que nós podemos fazer dentro de nós para mudar tudo. E isso falando de 14 anos, né? Voltando no tempo, 14 anos, o Ekenaz já cutucava este ponto. Já falava exatamente sobre isso, sobre a lei da ação e reação com outras palavras. A lei da atração com outras palavras. Aí a gente
percebe que agora descobriram o segredo, né? Agora tudo está resolvido. Mas quantos estudiosos e quantos espíritos já vêm falando sobre isso? Desde os primórdios lá, a gente pegar as primeiras obras do Chico, né? Psicografado pelo Chico, as obras psicografadas por Divaldo, as obras por Raul Teixeira, por tantos escritores espíritas incríveis que abordam exatamente esse ponto. Quantos romances espíritas também abordam exatamente este ponto. E ainda assim se torna dificultuoso para nós fazermos. E, bem, eu, só para terminar, eu gostaria de agradecer ao Eikenas, obrigado ao Eikenas, por trazer mensagens como essa. É uma coisa linda, assim, a quantidade de informação que eles conseguem trazer em um volume tão pequeno de palavras, né? Ele começa, traz uma palavra que eu achei, uma expressão que eu achei muito interessante, que é a questão do vício da culpa, né? Ou seja, às vezes nós somos viciados em sentir culpa e daquilo que nós julgamos ter sido errado, ou seja, né, que muitas vezes está em um contexto maior que era algo que deveria ter acontecido. E logo em seguida ele emenda, ele fala assim, nós somos, a partir do momento que nós entendemos que somos co-criadores do universo e olhamos para o futuro de uma maneira diferente, de uma maneira mais otimista, né? Nós recebemos ao mesmo tempo o suporte da falange de luz, das falanges de luz, que nos traz uma esperança renovada e que então nos afasta justamente das angústias e dos medos. E quanto mais nós sentimos e pensamos nisso, mais nós atraímos isso. E todo medo, todo ser humano com medo, ele automaticamente gera uma reação negativa, né? Todo medo traz um ataque. Geralmente, quando uma pessoa te ataca, é porque ela está com medo de alguma coisa. Assim como um passarinho, quando entra na sua casa, você vai para cima dele para tentar ajudá-lo, ele acha que você vai comer ele. Então, o que ele faz? Ou ele sai voando, ou ele foge, ou ele te ataca, né? Agora, quando nós entendemos que nós somos co-criadores e que se trabalharmos para o bem, nós vamos atrair mais o bem, a gente deixa de atacar as pessoas, porque a gente sente menos medo, né? Nós focamos naquilo, no trabalho resignado, no trabalho disciplinado, no trabalho humilde, na luz. E isso faz com que nós afastemos de nós sintonias e espíritos que estão vibrando ainda naquilo que é o que o Orkenas fala lá no começo, que é o tal do vício da culpa, né? O vício do medo. E nós temos a todo momento no mundo influências negativas, né? Como na TV, passando desgraça toda hora, abrimos a internet, a desgraça toda hora, etc. Justamente são artifícios para que nos mantenha naquela vibração que nós estamos justamente buscando combater, né? Então, deixar esse vício da culpa, deixar esse vício no medo, entender que nós somos co-criadores de um futuro melhor e olhar para frente com esperança, essa é a principal mensagem que ficou para mim desse trecho. Foi muito lindo aí, do Eikenas. Como está bastante na direção, né, dessa questão do arrependimento, do crime e castigo, igual a gente falou no outro vídeo. Tem um estudo que eu tenho feito agora, que eu citei lá, e um desdobramento dele é sobre como é esse processo todo da gente fazer a redenção, né? Porque a redenção ela tem etapas, e a primeira etapa, que é a do arrependimento, que foi a que a gente estudou no vídeo da prece do arrependido, né? Ela é como se fosse um primeiro estágio, né? A pessoa perceber que aquilo trouxe consequências muito negativas para uma série de pessoas, inclusive às vezes para ele mesmo, né? E essa percepção então faz eu ter essa sensação de nossa, eu não quero fazer isso nunca mais, né? Que é isso que é o arrependimento.
esse desejo de não fazer aquilo nunca mais. Só que o arrependimento, ele é esse primeiro passo, muito importante, mas as coisas já estão lá, né, todas estragadas, igual o Jordelei falou no último vídeo, né, a gente fez a M, aí depois a M fica lá no ambiente, a gente tem que limpar, né, porque senão vai ficar uma coisa muito cômoda, fala assim, desculpa que eu fiz essa M aí, deixa para os outros limparem a sujeira, né. Mas então esse processo de limpeza, que tem a segunda etapa, que é a reparação, às vezes, né, as pessoas ainda confundem muito com esse ponto da punição. Então, eu reparar, eu conseguir limpar a sujeira, né, mas nem sempre eu preciso sofrer a sujeira que eu fiz. Então, por exemplo, se eu matei uma pessoa, não quer dizer que eu tenho que ser morto. Eu posso ser pai dessa pessoa que eu matei, né, por exemplo. Então, eu dou a vida para ele. Então, eu estou reparando. E às vezes com grande sacrifício, né? Às vezes não estava nas minhas possibilidades ser pai agora, mas aí às vezes eu vou e sou, né? Por exemplo, então essa questão da reparação, ela tem muitos caminhos, né? Que não é exatamente eu sofrer aquilo que eu fiz. E às vezes a reparação também não tem relação com o espírito que sofreu a consequência do que eu fiz. Então, por exemplo, às vezes eu matei uma pessoa. Só que aí essa pessoa já evoluiu, já está no outro plano. Como que eu vou reparar com essa pessoa? Essa pessoa não precisa mais da minha ajuda, né? E aí, às vezes, eu entendi isso, só que então eu vou reparar ajudando outros. Ou fazendo aquilo de uma forma que eu consigo repor, né, coisas, vamos dizer assim. Então, essa reparação nem sempre tem relação com aquela pessoa que estava lá comigo, no ato que teve uma coisa negativa, e nem tem a ver com eu sofrer a mesma coisa que eu fiz, né? E aí a última etapa, que é a redenção, ou a reconexão, né? Eu reconectar com aquela energia do que eu estava desequilibrando. Então, por exemplo, eu vou ter provas, né, de que aí, por exemplo, para mim é muito tentador eu voltar a matar alguém, né? Alguém faz uma coisa horrível comigo, ou alguém faz uma coisa que a consequência é pena de morte, depende de mim fazer essa pena de morte acontecer. E aí, se eu aprendi mesmo aquilo, eu vou falar assim, não é, isso não é saída, não é isso que eu quero que aconteça. E aí eu vou reconectar com a energia de que, não, isso aí é Deus que vai fazer. O que vai acontecer com essa pessoa é Deus que vai decidir, não sou eu. Aí eu reconectei com o equilíbrio, que é a última etapa, né? Então, todas essas etapas, em todas elas passo o perdão. Passo o perdão por mim, passo o perdão pelo outro e passo o perdão a Deus, que é uma coisa que eu ainda estou lutando muito para compreender completamente, por isso que eu não cito muito, mas que eles enfatizaram muito no seminário que a gente participou, porque é quando a gente consegue ter essa energia, né, de não, Deus, está tudo bem entre a gente. Aí, para Deus sempre teve tudo bem, né? Para mim, às vezes não. Mas aí, quando para mim isso se abre, é como se aí, então, para mim é fácil reconectar com Deus, né? É fácil eu perceber a presença dele o tempo inteiro. E a gente ainda não está assim, né? A gente só faz isso na hora da prece e olhe lá, né? Tem horas que a gente faz a prece até, mesmo a prece espontânea. Tem hora que a gente está lá falando as palavras que a gente tem hábito de falar, né? Obrigado pela casa, pela luz, tal, tal, tal. Mas no fundo a gente não está conectado. A gente está tentando conectar. Isso já é válido, mas ainda é inicial, né? Ainda não é a coisa de verdade. O som está fechado já. Só estava repetindo verdade. E há tantos pontos que é bacana a gente ver aqui, só nesse pequeno trecho. Mas esse ponto que tu trouxe, né, dos caminhos para alcançarmos e que o perdão e a aceitação seria apenas um primeiro passo, né, é muito importante. Eu gosto também daquela parte que ele faz o caminho de mostrar eu aqui, por exemplo, diante do medo, a irritabilidade, através da irritabilidade, o descontrole, do descontrole, a loucura de pensamentos e às vezes de ações. A gente vai aprofundando num abismo de emoções que muitas vezes é o que dá o problema. E o inverso também é verdadeiro, né? A gente está com amor,
o amor rege outra sensação e assim vai indo, alcançando, né, a paz e a harmonia. Ok, prontos para encerrar? Prontos, prontos. Desejamos a todos vocês muita luz, muita paz, e que esta quarta-feira seja ainda abençoado, o restante dela, mas que no decorrer da semana, quinta, sexta, sábado, domingo, a paz possa reinar sempre nos corações de todos. Um abraço grande, fiquem com Deus, paz e luz.